E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A cada dia, 168 crianças sofrem abuso sexual nesse país. É sobre esse dado alarmante que eu quero falar hoje, sobre essa epidemia invisível que está acontecendo nesse país. Então, se você é uma pessoa que se preocupa com as crianças, ou você mesmo já foi vítima disso, fica nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto importantíssimo. Para que a gente entenda o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar aí 500 anos na história. Pessoal, para quem não sabe, quando esse país foi descoberto e começaram a chegar as primeiras embarcações lá de Portugal, eram trazidas nessas embarcações já crianças, filhos de colonizadores, filhos de presos lá de Portugal mesmo, que eram enviados para cá. E depois as embarcações de escravos que iam chegando. Então, assim, a história mostra que já nessas embarcações já havia o abuso de crianças, principalmente meninas. E depois a gente, que é brasileiro, a gente conhece a história. Quantas escravas sofreram abuso, quantas meninas, filhas de escravos, foram abusadas, e com certeza meninos também. Quantas índias foram abusadas com a chegada dos portugueses aqui na América do Sul. Então, pessoal, isso não é de ontem, isso não é de um ano atrás, não é de 50 anos atrás, isso é de 500 anos atrás, que esse país, infelizmente, depois de muitos séculos, acabou meio que normalizando essa cultura de ver, às vezes, uma notícia de uma criança que foi abusada, e isso já não mexe com a gente mais. Esse é o problema da normalização. Quando vai acontecendo demais, as pessoas acabam achando que isso é normal, não tem o que fazer. A gente procura ajuda, por exemplo, em conselho tutelar, não fazem nada. Eu leio notícia quase todo dia de pessoas que foram ao conselho tutelar e não resolveu nada. No Disque 100 não resolveu nada. Então, assim, isso vai criando uma normalização daquilo que é intolerável, daquilo que é inaceitável. Então, o nosso país ele precisa hoje de uma mudança de cultura. A gente precisa enxergar que isso é um dano que é causado na vida de uma criança, que é um dano que permanece a vida toda. Por mais que essa pessoa passe por um processo de cura, ela vai ter ainda as marcas na vida dela. Isso mexe com a emoção de uma criança. E tudo na nossa vida que tem emoção, aquilo é como se não fosse um martelo bater num prego, e aquilo vai entrando muito dentro da pessoa, vai enraizando. Por quê? Porque houve emoção, mexeu em coisas profundas da alma desse ser humano. Eu estava lendo alguns dados sobre os abusos nesse país e 168 crianças são abusadas todos os dias. Isso dá em média 7 crianças por hora no Brasil sofrem abuso. Então, é como se você imaginasse um estádio de futebol lotado de crianças sofrem abuso por ano nesse país. É inacreditável. É um dado alarmante, preocupante, para que nós, enquanto sociedade, a gente precisa pensar o que pode ser feito. Porque se a gente for esperar do poder público, infelizmente, nesse país, eles só pensam em brigar entre eles. Isso independente do lado, tá? Independente do lado político, eles só pensam neles e as crianças vão sendo deixadas de lado. Isso é só pegar a história do Brasil que a gente vê que político só preocupa com eles, não preocupa com ninguém. Mesmo aqueles que falam que defendem a infância, você vai ver, na verdade, está defendendo só os direitos deles. Então, a gente tem que partir de um movimento da sociedade para os políticos. É a sociedade que tem que cobrar isso. Se tem um motivo que a gente valeria a pena a gente ir para a rua para lutar, seria pela infância, pelas crianças. Por esse motivo, acho que todo brasileiro valeria a pena sair na rua, vestir uma camisa, que esteja escrito contra os abusadores, pena máxima ou prisão perpétua ou pena de morte para um abusador.
Isso deveria ser o que movimentasse todo esse povo nessa direção. Mas eu sei que isso nesse país ainda está longe de acontecer. Mas que cada um que já sofreu isso na sua vida, ou na vida de algum familiar, que a gente possa, que seja um passo de cada vez, nós possamos defender isso, nós possamos lutar contra esse mal que está instaurado no nosso país. E as vítimas e os agressores, hoje nesse país, as vítimas ainda são maioria meninas, embora que exista uma grande parte que seja meninos também, e a maioria dos abusadores estão dentro de casa. Infelizmente, isso é o mais triste, é saber que um pai ter coragem de fazer isso, um tio, um avô, esses são os principais, são aqueles que estão mais próximos, e muitas das vezes é aqueles que a gente nem desconfia. E depois, quando essa família ela não tem a presença, né, do pai e da mãe que dê atenção, que fale sobre esse assunto, que ensine a criança sobre isso, aí essa criança está vulnerável e ela pode sofrer isso de terceiros, de vizinho, ou na escola, ou na igreja. E a gente precisa falar sobre isso, porque muitas das vezes esses monstros estão dentro na nossa casa. É num local que era para ser o mais protegido do mundo e acaba sendo o mais desprotegido. Quando, principalmente a mãe, confia 100% no seu cônjuge, não procura saber o histórico, né, familiar mesmo desse indivíduo que coloca às vezes dentro de casa. Às vezes essa mulher ela está tão carente emocionalmente, querendo um parceiro, ela não busca entender quem foi esse homem na infância, na adolescência, o convívio dele com os pais, né? Se esse homem tem algum vício. E aí muitas das vezes ela entrega os seus filhos na mão desses homens que vão destruir a vida dos seus filhos. Então, principalmente mulheres, atenção, olhe com um olhar mais crítico para essa situação. Olhe para as suas crianças e vejam se elas não estão mudando o comportamento. Veja se na presença do seu cônjuge, se elas não ficam acuadas, se elas não estão com medo. Não permita que isso chegue até os seus filhos. Isso muda completamente a vida de um ser humano, muda para pior. Só quem já viveu isso na pele, assim como eu, sabe o que um abuso faz na vida de um ser humano. Então, hoje é um pedido de alerta. Observe ao seu redor. Não deixe seus filhos sozinhos. Todo lugar que você for, esteja olhando, seja no aniversário, seja no banheiro da igreja, seja na escola, oriente seu filho. A orientação é a única coisa que você pode fazer pelo seu filho, pelo bem do seu filho, é ensinar ele sobre educação sexual, é ensinar ele que nas partes íntimas dele ninguém pode tocar. E com o advento da internet, isso ficou cada vez pior. O que já era algo preocupante nesse país, como eu já falei, desde o descobrimento desse país, a gente já tem essa cultura do abuso. Com a internet, isso ficou ainda pior e mais difícil de combater. Hoje, com essa indústria da pedofilia, isso movimenta bilhões no mundo todo. Então, assim, é porque muitas pessoas ainda não sabem. Existe um submundo da internet, que é a Dark Web, onde ali são armazenados vários e vários, milhares e milhares de vídeos de crianças sendo abusadas. Pessoal, é um mundo cruel, é um mundo terrível, é um mundo sujo. E muitas pessoas desconhecem isso, acham que isso é coisa da cabeça de gente bitolada, de gente que só pensa no mal. Tem muitas pessoas que levam a vida como se esse mundo não tivesse maldade. Tem um olhar muito simplista da vida. Mas só quem já viveu isso sabe que esse mundo, ele é mau. Esse mundo, a gente não pode confiar os nossos filhos na mão das pessoas e achar que todo mundo só quer o bem delas, assim como nós. E aí vem a grande pergunta: por que não fazemos nada? E a resposta ela é simples e óbvia, porque
A gente não faz porque a gente já acomodou. A gente já conformou que nesse país é assim, não adianta lutar, não adianta procurar ajuda, não adianta ir no conselho tutelar, né, que eu leio em várias notícias, como eu já falei, que não resolve. Eu mesmo já fui no conselho tutelar fazer uma denúncia de uma criança que estava sendo agredida. Eles não fizeram nada. Já liguei para o Disque 100, não fizeram nada. É triste, pessoal. Hoje o único conselho que eu dou para vocês, se tiver alguma situação que vocês tiverem que ir para fazer uma denúncia, é vocês procurar ou o Ministério Público, né, ou a vara da infância, ir atrás de algum promotor. Se for alguém comprometido com a infância, é o que pode dar resultado. Ou então algum policial que realmente tenha comprometimento com a profissão, que ame as crianças, aí pode ser que com a ajuda dele você também consiga algum resultado. Mas hoje está difícil, a não ser que na sua cidade tenha um conselho tutelar muito atuante, porque na minha não adianta ir atrás, porque não resolve nada, infelizmente. E muitas das vezes não tem denúncia porque as próprias vítimas têm medo. Muitas das vezes são crianças e aí não vai sair sozinha, né? Às vezes nem sabe que é possível fazer uma denúncia. Mas a maioria das vítimas, mesmo depois de adulta, não denunciam. Por isso que esse número 168 abusos por dia, esse número ainda é muito pequeno. Com certeza é 2 a 3 vezes mais do que isso. Só que as pessoas acham que devido a ter acontecido na infância, isso já passou, esqueceu e segue a vida. Mas muitas levam muitos traumas, têm muitas consequências terríveis na vida delas. Se vocês não assistiram o vídeo onde eu conto o meu testemunho, eu falo dos inúmeros traumas, das inúmeras consequências que teve na minha vida. E aí, pessoal, a gente precisa, já que o poder público não atua da maneira que deveria atuar, tanto que está essa explosão de casos aí, isso mostra a ineficiência total e completa do Estado. Então o que a gente precisa é nós mesmos fazer a nossa parte. Nós protegemos as nossas crianças e estarmos vigilantes. É a única forma. Temos que estar hiper alerta mesmo, desconfiando de todas as situações e ensinar, pessoal. Eduque os seus filhos nessa área. Não deixe de falar sobre isso. Isso é muito importante. É o que eu sempre vou bater nessa tecla sobre ensinar os seus filhos. Eu ensino o meu menino desde novinho e olha, já colhi os frutos disso. Ele quase já passou por essa situação, mas como ele é educado nessa área, ele conseguiu sair fora e aí ele não chegou a acontecer o que poderia ter acontecido. Então, assim, é a única coisa que nós podemos fazer hoje, pelo bem dos nossos filhos, é ensinar que a única pessoa que pode tocar ali nas partes da criança é principalmente a mãe. Para encerrar, pessoal, esse problema não é só de uma família, esse problema é da sociedade inteira. Nós, enquanto povo, precisamos lutar para que o nosso país não seja um país que tem o recorde de abuso, mas sim um país que seja o país da melhor educação, da melhor saúde, da melhor segurança pública. É sobre isso que cada cidadão tem que lutar. E é sobre essa reflexão que eu quero deixar. Por que nós não fazemos nada? E te incentivar a não ficar parado, a não ficar calado, falar sobre esse assunto. Você que tem filho, você que já passou sobre isso, não deixa de falar. Fale em qualquer lugar, alerte outras pessoas, porque tem pessoas que estão ainda, parece que desconectadas desse mundo, da realidade desse mundo, da maldade que está acontecendo nos nossos dias. Então, se você puder, envie esse vídeo para alguém que você conhece, para alguém que já vivenciou algum abuso na infância ou que tem filhos, para que esse vídeo possa alertar outras pessoas sobre a gravidade que está no nosso país nesse quesito do abuso, uma verdadeira pandemia mesmo, ou epidemia desse surto de abuso infantil. E que a gente possamos, nas próximas décadas, ter políticas públicas eficientes para combater e, quem sabe, aumentar as penas e, quem sabe, um dia ter até uma prisão perpétua, pelo menos, para esses crimes hediondos.